Graça e a paz, queridos. Sejam bem-vindos mais uma vez. Vamos continuar o nosso culto, continuar a louvar o Senhor, adorar o Senhor. Nós já fomos agraciados agora por tão lindas canções aí do nosso irmão Luiz Otávio, sempre nos abençoando com canções que edificam o nosso coração, nossa alma. E nesse momento eu quero compartilhar uma palavra com você. Graça e paz a todos que estão aqui, a todos que estão acompanhando o nosso culto. E hoje, especificamente, eu quero tratar de um assunto muito importante mesmo. O desejo do meu coração é que todos pudessem receber a mensagem de hoje do Evangelho. Porque a mensagem de hoje é o que é chamado o coração do Evangelho. Então, se de alguma forma você puder compartilhar essa mensagem, se de alguma forma você puder transmitir essa mensagem para outras pessoas, porque é exatamente o coração do Evangelho que nós vamos aprender juntos aqui hoje. E eu entendo que o texto que nós vamos estudar juntos aqui é absolutamente o texto mais importante, o texto mais central e mais importante da carta de Paulo aos Romanos. É ele que é o coração de toda a carta. E além de ser o coração de toda a carta, ele vai nos trazer a realidade do coração do Evangelho, da veracidade do que é o verdadeiro Evangelho. Então, aqueles que talvez não puderem assistir hoje, que assistam posteriormente, aqueles que não puderem compartilhar essa mensagem hoje, compartilhem posteriormente, porque nós vamos compreender, precisamos compreender, e eu quero tentar, a minha oração, irmãos, é para que eu possa passar para vocês essas verdades da forma mais simples possível. E para que todos entendam, para que todos compreendam, porque esse é o desejo do meu coração. Não fazer aqui uma exposição muito teórica, não fazer aqui uma exposição com uma dinâmica que as pessoas não vão entender. O desejo do meu coração é que você termine de assistir essa mensagem hoje e compreenda o coração do Evangelho. Então, eu vou tentar simplificar o máximo possível para que seja compreendida por todos. Amém? Deus abençoe a todos que estão aí mandando mensagens, todos que estão acessando a live aí. Um grande abraço para vocês, para todos aí. Estou vendo aqui a minha tia Célia. Deus abençoe, tia Célia. Muito bom ter a senhora conosco aqui. Estarei orando sim, por todos. Glória a Deus. Então abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 3, a partir do verso de número 21. Carta de Paulo aos Romanos,
capítulo de número 3, a partir do verso de número 21. Amém? Romanos, repito, Romanos capítulo 3, a partir do verso número 21. O texto diz assim: mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Porque não há distinção. Pois todos, verso 23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, nós temos estudado a carta de Paulo aos Romanos, e quando nós chegamos no versículo 20 do capítulo 3, nós percebemos, eu vou usar uma metáfora aqui, nós percebemos que estávamos diante de uma noite escura, cercada pela condenação do pecado. Nós vimos Paulo tratar, tanto no capítulo 1, quanto no capítulo 2, quanto no capítulo 3, até o verso 20, acerca da incapacidade do homem, seja ele judeu, seja ele gentio, seja o homem de qualquer natureza. Paulo está tratando do capítulo 1 até o capítulo 3, verso 20, da incapacidade do homem se tornar justo diante de Deus. Os judeus queriam ser justos diante de Deus através da observância da lei, e Paulo mostra a eles que isso é impossível. Os gentios queriam se tornar justos mediante as questões de moralidade pela graça comum, e Paulo também mostra que, mesmo diante da sua ignorância, mesmo por não conhecerem a lei, os gentios não poderiam de forma alguma se justificar diante de Deus. Então, quando nós caminhamos no aprendizado da carta de Paulo aos Romanos, desde o capítulo 1 até o capítulo 3, verso 20, é como se nós estivéssemos no final de um túnel completamente escuro, onde nós não encontramos saída para nós. No verso 10 do capítulo 3, Paulo afirma que não há um justo, nenhum sequer. Ou seja, não existe um ser humano que possa dizer que é justo, que pode manifestar, que pode ser justo diante de Deus através da sua justiça própria. Então, analise essa metáfora comigo. É como se nós estivéssemos caminhando nesse túnel, e esse túnel é extremamente escuro, e nós estamos agora no final desse túnel com a escuridão à nossa frente. Essa é a condição do homem quando ele olha para a sua própria natureza, tentando justificar a sua vida diante de Deus através dos seus próprios méritos. Nós somos muito acostumados, irmãos, a tratar um ao outro através da meritocracia, através dos nossos próprios méritos. E pensamos de forma equivocada e errônea que podemos ser salvos através dos méritos das nossas obras. Mas Paulo escancara no nosso rosto, escancara diante de nós, do capítulo 1 ao capítulo 3, verso 20, esta impossibilidade. Nós estamos cercados, metaforicamente, por esse túnel escuro através do pecado. Mas a Bíblia diz que o choro
ele pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. E é sobre isso que eu quero falar com você. Sobre o coração do Evangelho de Jesus Cristo. Todos nós sabemos que a palavra evangelho significa boa nova, boa notícia. Mas foi necessário que nós estudássemos a carta de Paulo aos Romanos, do capítulo 1 ao capítulo 3, verso 20, para que nós compreendêssemos a boa notícia. Não existe uma boa notícia sem uma má notícia. A má notícia é que todos nós não somos justos diante de Deus pelas nossas próprias mãos. Nós não podemos nos tornar justos diante de Deus pelos nossos próprios méritos. Nós jamais seremos justos diante de Deus pela observância da lei. Paulo encerra o verso 20 do capítulo 3 dizendo exatamente isto. Veja. Verso 20 do capítulo 3, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Ou seja, qual é a função da lei? A função da lei é nos demonstrar e trazer a nós a realidade do nosso pecado. Vou usar um exemplo simples para que você compreenda a questão da lei. É como se fosse uma radiografia. Imagine que você esteja sentindo cansaço e você começa a tossir muito. Então você vai ao médico e o médico então lhe propõe, lhe faz um exame e examina os seus pulmões, mas ele não obtém um diagnóstico apenas pelo exame inicial. Então ele pede para você tirar uma radiografia dos pulmões. Você então vai a um centro médico, tira a radiografia dos pulmões e lá é identificado que você está com pneumonia. Bom, de posse da sua radiografia, você vai para casa e imagine que você chegue diante da sua esposa ou do seu marido e diga: bom, eu tenho pneumonia, eu fiz uma radiografia e a radiografia identificou que eu tenho pneumonia. Então você se assenta na sua casa, na sua cama e espera ser curado. Por quê? Porque você tem nas mãos a radiografia dizendo que você tem pneumonia. Eu lhe pergunto, quando você vai ser curado? Nunca. Você jamais vai ser curado só porque você tem uma radiografia nas mãos. É necessário que você faça um tratamento médico. É necessário que você tome um remédio, que tome uma medicação. A radiografia apenas apontou a sua doença. É exatamente isso que a lei faz conosco. A lei é a nossa radiografia, ela aponta o nosso pecado, mas o Evangelho é o remédio que eu e você precisamos. Então, volte comigo aí para esse túnel escuro que nós estamos diante da intransigência do pecado nas nossas vidas. E Paulo nos alertando e dizendo: você não pode, não existe nenhum justo, nenhum sequer. Mas agora, no verso 21, Paulo vai nos demonstrar que existe uma luz no fim desse túnel. Que esse túnel escuro só se torna escuro e só permanece escuro na vida daquele que não se encontra com essa luz. Veja, Paulo no verso 21 vai dizer: mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram
e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Jesus Cristo. Eu quero lançar luz para mim e para você aqui nessa noite, acerca da pergunta que encerra o verso 20. Como então pode um homem se tornar justo diante de Deus? Como eu, como você, como nós podemos nos tornar justos diante de Deus? Veja, Paulo vai nos explicar que agora, sem a observância da lei, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, que é testemunhada pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. A maneira pela qual eu e você podemos nos tornar justos é pela fé em Jesus Cristo. É somente pela fé na obra salvífica de Jesus Cristo que eu e você podemos nos tornar justos. Mas nos tornar justos não é um ato que vem de nós para Deus. É um ato totalmente divino. É um ato que é totalmente de Deus para conosco. Paulo está dizendo: agora sem lei se manifestou a justiça de Deus. Preste atenção. Quando a gente fala de justiça, a gente tem a ideia de tratar justiça e injustiça com os parâmetros da nossa mente. Imagine que um homem, um serial killer, um assassino, ele mate 10 crianças, ele esteja assassinando 10 crianças, ele tenha assassinado 10 crianças, e ele esteja pronto para assassinar a 11ª criança. E próximo a ele cometer esse assassinato, ele é preso em flagrante, levado para julgamento. Então, diante do juiz, ele confessa seus crimes, ele diz: não, realmente eu matei as 10 crianças e mataria a 11ª criança. Imagine que esse juiz olhe para esse homem e vá julgá-lo. Eu pergunto a você, esse homem confessa os seus crimes, esse homem diz o que ele cometeu, ele foi pego no próprio ato cometendo essas atrocidades. Qual é a sentença justa desse juiz? Esse juiz deve condenar esse homem ou deve absolver esse homem? Eu imagino que você esteja respondendo aí. O juiz, para ser justo, deve condenar esse homem. Por quê? Porque, afinal de contas, ele é um criminoso. Afinal de contas, ele cometeu um crime grave e bárbaro. E para que o juiz seja justo, ele precisa condenar esse homem. Agora imagine que na cadeira daquele juiz, ele profira uma sentença seguinte. Ele olhe para esse homem e diga assim: não, mas hoje eu estou amoroso, hoje eu estou com o coração mole, e então, mesmo diante de todos os seus crimes, eu vou lhe considerar inocente. O que você acharia desse juiz? Você consideraria esse juiz um homem justo ou injusto nesse caso? Eu tenho certeza que diante desse fato, você consideraria esse juiz injusto. Afinal de contas, ele inocentou um homem que confessou os seus crimes. A justiça de Deus trafega num ponto em que Deus é santo, é justo. E por ser justo, Deus não pode inocentar pecadores. Preste muita atenção nisso. Por ser justo, Deus não pode inocentar pecadores. Existe uma ideia equivocada de Deus, e eu já expliquei isso aos irmãos em outras oportunidades, acerca da manifestação dos seus atributos.
Muitos consideram que Deus só possui um tipo de atributo, o atributo amor, que Deus é amor. Muitos professam apenas a crença no Deus de amor. Utilizam a expressão de 1 João 4,8 que Deus é amor. E usam o subterfúgio dos demais atributos de Deus como atributos menores, ou seja, a sua santidade como um atributo menor, a sua retidão como um atributo menor, a sua fidelidade como um atributo menor e principalmente a sua justiça e a sua ira como atributos menores. Mas todos os atributos de Deus são iguais. Então, Deus é um Deus justo. E por ser justo, ele não pode inocentar pecadores. Mas então como? Como que eu, como que você, como que nós podemos nos tornar justos diante de Deus? Se quando olhamos para o espelho, quando olhamos para o que Paulo declarou do capítulo 1 ao capítulo 3, verso 20, enxergamos que todos nós pecamos. Veja o verso 23, todos pecaram e carecem, ou seja, ou estão destituídos da glória de Deus. Como então nós podemos chegar diante desse juiz que é o Senhor e nos tornar justos e esse juiz nos declarar justos? É através de uma doutrina muito importante das Escrituras, chamada doutrina da imputação. Doutrina da imputação. O que significa isso? Imputar é uma palavra contrária à palavra amputar. Eu tenho certeza que você já ouviu a palavra amputar, né? Tirar fora. A pessoa amputou o braço, amputou uma perna, ou seja, tirou fora. Imputar é colocar em. Então, a doutrina da imputação nos mostra que Deus, utilizando da sua justiça, nos declara justos através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. A Bíblia diz em Isaías 53 que ele tomou sobre si as nossas dores, que ele foi moído pelas nossas transgressões, que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. A Bíblia diz que Deus se agradou em moê-lo. É apenas por causa da doutrina da imputação é que nós podemos ser declarados justos. Veja, o verso 22, Paulo vai dizer: a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Meus irmãos, preste atenção. Muitas pessoas pensam que Cristo nos resgatou do pecado para satisfazer a obra e que estávamos debaixo do pecado por causa da vontade do diabo. Quando na realidade a redenção foi para que a ira de Deus não fosse despejada sobre nós. Deus manifesta a sua justiça imputando os nossos pecados em Jesus Cristo. O próprio apóstolo Pedro vai nos dizer que Jesus, não tendo pecado, se fez pecado por cada um de nós. Não existe, meus irmãos, mérito nenhum que eu e você tenha para que possamos nos declarar justos diante de Deus. A única forma de eu e você nos declararmos justos é mediante o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Foi esse sacrifício que nos trouxe a possibilidade
de sermos declarados justos diante de Deus. É como se nós trafegássemos em duas pontes. Uma ponte muito fraca e uma ponte muito forte. Imagine que você é uma pessoa cheia de fé, mas vai atravessar uma ponte e essa ponte é muito fraca. Talvez lá no meio da sua travessia a ponte quebre e você caia. E não vai adiantar nada você ter uma fé gigantesca se a ponte que você está caminhando é uma ponte fraca. Mas imagine que você seja uma pessoa com uma fé um pouco fraca, mas esteja agora atravessando uma ponte firme, forte, com boa sustentação. E você mesmo com sua fé fraca, consegue chegar do outro lado. E lá você entende que você só atravessou não por causa da grandeza da sua fé, mas atravessou por causa da força da ponte. É isso que eu e você precisamos entender. Não é o tamanho do mérito que eu e você pensamos que temos, é Cristo que é a nossa ponte. Nós podemos estar com a fé mais fraca do mundo, mas se estivermos caminhando sobre a ponte mais forte de todas, que é Jesus Cristo, nós não cairemos no abismo, chegaremos do outro lado, não apoiados na força dos nossos braços, mas apoiados sim na ponte, na rocha, que é Cristo Jesus. Aquele que começou a boa obra em nós é fiel para terminá-la até os últimos dias. É Ele, querido, é Ele, não sou eu, não é você, não é nada que eu e você possamos fazer, é totalmente uma obra de Deus em nossas vidas. Veja, se eu e você caminhamos até hoje no túnel escuro do pecado, que os nossos olhos se abram para poder perceber que Deus imputou em seu Filho o meu e o seu pecado, o pecado de todos aqueles que pela fé creem em Jesus, para que nós possamos agora ser declarados justos diante de Deus. Não por causa de nossos méritos, mas totalmente por causa dos méritos de Jesus Cristo. É esse o coração do Evangelho. É o coração do Evangelho é esse, que um dia Jesus nasceu, se despiu da sua glória, desceu aqui até a terra como homem, e viveu durante 33 anos e meio, sem cometer nenhum pecado, e um dia foi para a cruz do Calvário, e lá na cruz ele pagou o meu e o seu pecado, e lá na cruz ele entregou a vida por todos aqueles que são os seus eleitos, por todos aqueles que creem. Um dia, naquela cruz, Jesus pegou o meu e o seu pecado e Deus imputou nele o meu e o seu pecado, para que hoje nós possamos nos declarar justos diante de Deus. E eu quero lhe fazer uma pergunta: quanto é que custou isso? Quanto é que custou para você se tornar justo diante de Deus? Veja o verso 24. Sendo justificados gratuitamente. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Jesus Cristo. Preste atenção, meus irmãos. Na antiga aliança, como era a questão da expiação dos pecados? Os irmãos devem se lembrar, o sacerdote pegava um cordeiro puro, em que os judeus levavam ali uma vez por ano para ser sacrificado. E aquele cordeiro recebia
a imputação do pecado daquela família. E como que era feito o processo? O sacerdote tinha que impor as mãos sobre aquele cordeiro e esse ato simbolizava a transferência do pecado daquela família ou a transferência do pecado na nação de Israel para aquele cordeiro. E quando aquele cordeiro era sacrificado, o pecado daquele povo, o pecado daquela família ou o pecado daquela nação estava completamente perdoado. Por quê? Porque aquele cordeiro levou o pecado daquelas pessoas. E é por isso que quando Jesus se manifesta lá para João Batista olha para ele e diz assim: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia! A grande diferença, meus irmãos, é que na antiga aliança, esse ato tinha que ser repetido uma vez por ano, todos os anos. As pessoas precisavam, as famílias precisavam levar esse cordeiro ao sacerdote para que ele sacrificasse o cordeiro. Mas na nova aliança, quando Cristo estendeu seus braços naquela cruz, o sacrifício foi um sacrifício único, foi um sacrifício chamado sacrifício eficaz. A eficácia do sacrifício de Cristo tornou a mim e a você justos de uma vez por todas. De uma vez por todas, nós nos tornamos justos diante de Deus, mediante o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. E diferentemente do que alguns pensam por aí, esse sacrifício pagou toda a dívida que nós tínhamos com Deus. Ele não pagou só uma parte da dívida. Esse sacrifício no Calvário pagou toda a dívida que eu e você tínhamos diante de Deus. É por isso que o apóstolo Paulo, nós aprenderemos mais para frente, mas é por isso que o apóstolo Paulo diz lá em Romanos capítulo 8, verso 1: agora, pois, não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Agora, meu querido, já não existe mais condenação para mim e para você, que estamos em Cristo Jesus. E esta justificação foi dada a nós gratuitamente. Gratuitamente. Não houve obra alguma que eu fizesse. Não houve obra alguma que você fizesse. Não houve nada, não há absolutamente nada que eu possa fazer ou que você possa fazer para que se manifeste a justiça de Deus em nós. A única coisa que eu e você precisamos fazer é crer, é crer. A única coisa que eu e você precisamos fazer é crer, é nos arrepender dos nossos pecados e crer em Jesus Cristo. É preciso ter fé. Como que essa fé é manifestada? Como que nós podemos ter fé para compreender a nossa justificação? Através desta palavra. O apóstolo Paulo diz: a fé vem pelo ouvir, o ouvir a palavra de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Mediante a redenção, o resgate, o pagamento de Jesus Cristo por mim e por você. Ah, meus queridos, é muito simples, é só ter fé em Jesus Cristo. Mas você pode estar se perguntando aí, mas, pastor Eduardo, eu não sinto que eu sou uma pessoa justificada. Eu não sinto que essa graça me alcançou. Eu me sinto triste, eu não sinto que eu obtenho, que eu tenho a salvação de Jesus Cristo. Eu quero trazer mais uma metáfora para você entender. Imagine que você tem uma nota de R$50 no seu bolso.
e você está triste hoje. Você acordou triste, mas você sabe que você tem uma nota de 50 reais no seu bolso. E você andou durante todo o dia, foi trabalhar, foi fazer as suas atividades com a nota de 50 reais no seu bolso. Só que o dia todo você estava cabisbaixo e triste. Qual é o valor da nota de 50 reais no seu bolso quando você está triste? O valor da nota de 50 reais no seu bolso quando você está triste é 50 reais. A nota não perde o valor porque você está triste. Imagine então que no dia seguinte você acorda feliz, alegre, entusiasmado, e a nota de 50 reais ainda continua no seu bolso. E naquele dia você faz tudo da maneira mais feliz e alegre possível. No final do dia, qual é o valor da nota de 50 reais que está no seu bolso? O valor ainda é 50 reais. Ou seja, não importa se você estava triste ou se você estava feliz, o valor da nota não mudou. É exatamente isso que eu preciso que você compreenda. Não importa o que você está sentindo hoje a respeito de você. O que importa é o valor do sangue de Jesus na sua vida. Isso é o que importa. O valor do sangue de Jesus na sua vida. O valor do sacrifício de Jesus no Calvário por mim e por você. É isso que deve demonstrar a cada um de nós que somos justificados diante de Deus. Declarados justos de Deus. Meu querido, isso é feito de forma gratuita. Paulo vai nos alertar. Todos pecaram, todos carecem da glória de Deus, mas nós somos justificados gratuitamente. Lembre-se, e eu encerro aqui. Quando Jesus foi crucificado, ao seu lado haviam dois ladrões. Dois ladrões estavam ao lado da crucificação. Um deles olhou para Jesus e disse assim: se você é Deus, se você é o Filho de Deus, por que você não... E não tira a gente daqui também? E então nesse diálogo diz assim: ei, nós estamos aqui porque nós merecemos. Nós estamos aqui porque somos criminosos e estar aqui. E então ele volta o seu olhar para Jesus e diz assim: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus olha para aquele ladrão e diz assim a ele: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Eu lhe pergunto, o que é que aquele ladrão fez? Quais foram as suas foram os seus méritos próprios para herdar a salvação? Nenhum, nada. A única coisa que ele fez foi aquilo que eu e você precisamos fazer. Ele se arrependeu dos seus pecados e creu em Jesus Cristo. Quando ele professa: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, quando ele declara o senhorio de Jesus, ele está colocando o seu coração nas mãos de Jesus. Ele não fez nada. Ele não desceu daquela cruz e fez uma boa obra. Não. Ele simplesmente creu. É porque somos salvos que fazemos boas obras. Nós não fazemos boas obras para sermos salvos. Nós fazemos boas obras porque somos salvos. E essa salvação, ela vem totalmente de Deus. É Ele que lançou sobre nós suas cordas de amor
É Ele que nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção de Jesus Cristo, de Cristo Jesus. Que eu e você possamos louvar ao Senhor, que eu e você possamos agradecer ao Senhor por essa verdade imensurável nos nossos corações. Que eu e você possamos ser gratos, porque um dia Jesus bradou lá da cruz: está consumado, está pago, está tudo consumado. E quando ele bradou, está consumado, Deus imputou nele o meu e o seu pecado, tornando a mim e a você, a todos aqueles que creem, justificados diante de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, e que esta mensagem tão simples, mas tão poderosa do Evangelho, o coração do Evangelho, seja abundante na sua vida. Lembre-se, não importa se você está triste ou se você está feliz, o importante é o quanto vale Jesus Cristo na sua vida. Não importa se você está com a fé enfraquecida, caminhe mesmo assim numa ponte segura, que é a ponte de Jesus Cristo. Que Deus abençoe você. Que Deus, através do Espírito Santo, promova um novo nascimento no seu coração. Que Deus abençoe. Até a próxima, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos.